Boa noite a todos. Daremos início agora à solenidade de outorga do título de cidadão joseense ao senhor João Bosco da Silva, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à nossa coletividade. Passaremos à composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos dessa noite, com a presidência da vereadora Ângela Guadagnin, autora da propositura. E gostaria de convidar para compor a mesa os vereadores da atual legislatura, contemporâneos ao mandato do senhor João Bosco, vereadora Amélia Naomi, vereador Macedo Bastos, a presença do senhor Cláudio Lázaro Silva, presidente do Partido Comunista do Brasil de São José dos Campos. Ai, que Valdico! Senhor, vereador Valdir Alvarenga também, compor a mesa. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que a gente dá início, sob a proteção de Deus, a essa sessão, uma sessão de homenagem em que essa cidade vai conceder ao João Bosco, o irmãozinho, o título de cidadão joseense. A gente queria então convidar para ser feita a leitura do documento enviado pela deputada Leci Brandão. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, vereador Shakespeare Carvalho. Tenho a honra de parabenizar a Câmara de Vereadores de São José dos Campos, na figura de Vossa Excelência, pela outorga do título de cidadão joseense ao senhor João Bosco da Silva, por proposta da vereadora doutora Ângela, em reconhecimento aos seus serviços prestados à comunidade joseense, que ocorrerá no dia de hoje no plenário da Câmara. Trata-se de reconhecimento legítimo para este companheiro e amigo João Bosco, que é um quadro histórico do nosso partido, o PCdoB, e militante aguerrido das causas populares, em especial do povo joseense. João Bosco foi vereador neste município por anos, no momento em que o país passava por um período extremamente difícil para os verdadeiros patriotas e humanistas. Foi preciso muita coragem e convicção por parte deste nosso camarada para manter-se firme na luta por democracia e justiça social para o povo brasileiro. Por fim, peço a gentileza de que esta humilde mensagem chegue ao conhecimento do nosso amigo João Bosco, que recebe essa merecida homenagem. Agradeço pela atenção. Apresento protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Leci Brandão, deputada estadual do Partido Comunista do Brasil de São Paulo. Eu queria agora convidar o João Bosco para vir conosco aqui fazer parte dessa mesa. Que os vereadores, atuais vereadores que trabalharam junto com ele, foram contemporâneos na época em que ele foi vereador, também fizesse uma fala em homenagem ao Bosco. Amélia, por favor. Boa noite a todas, aos familiares que estão aqui, vieram de Lorena, né?
são os parentes do João Bosco. Cruzeiro. Queria cumprimentar a doutora Ângela por essa homenagem. O vereador João Bosco tem história registrada nessa casa da sua atuação, ajudou a votar e a construir em São José a lei orgânica do município em 1987, junto com a participação popular, teve um papel fundamental, não só esse, mas também na oposição sindical, teve um trabalho importante dos metalúrgicos, mas de outras categorias aqui, o Bosquinho sempre muito presente. Na luta contra a ditadura militar, ele teve um papel junto com a juventude, com o Serginho, que era do PCdoB, teve uma atuação nesse processo contra a ditadura, contra a demissão dos estudantes na ETEP, os 4 estudantes que foram expulsos, e outras atuações mais da Univap. Então, é marcante a vida do João Bosco no compromisso da luta do movimento social, na luta pela democracia, na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e dos negros, né, que tinha um trabalho grande. Aqui nessa casa, nós temos funcionários que foi da sua época, que trabalhou com você, como Sansão, né? O próprio... o Sansão, tem aqui também o nosso representante do governo que está aqui, que também trabalhou no seu gabinete, Marcelo, e quero cumprimentá-lo, né? Esse registro é extremamente importante, esse título que a doutora Ângela está te concedendo por essa casa, votado por unanimidade, é mais um momento para a gente dizer que você, com essa jovialidade, com essa força sua, tem uma história registrada em São José bastante importante. Queria pedir que o vereador Macedo Bastos também utilizasse a tribuna para estar colocando algumas palavras em homenagem ao Bosco. Senhora Presidenta, desse momento solene dessa Câmara Municipal, os familiares do João Bosco, seus filhos, realmente é emocionante para a gente, e eu ainda estou aqui, né? Em 1977, eu já estava na Câmara quando o João Bosco chegou. Como Deus foi benevolente comigo, me permitindo estar aqui mais um momento. Mas nós estávamos aqui trocando umas ideias do velho parlamento de São José dos Campos. Eu vejo as pessoas falando em revolução, na luta contra a revolução, aquela coisa toda. Eu nunca vi me manifestar nesse sentido. Mas naquela época nós tínhamos o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, né? E nós íamos para as ruas, né, João Bosco? O nosso vice-prefeito Amar Kopp, inclusive, também participava daquela Câmara, velha Câmara, né? Ali no centro da cidade. Outro dia eu fui numa sessão, numa reunião na Câmara Velha, eu falei, mas como que se organizava sessões aqui nessa Câmara? É tão pequeno, hoje a gente vê quanto é pequeno. E tantas lutas que nós tivemos, né? E vejo, então, vereadores que de alguma forma, naquela época, contribuíram para o processo democrático da nossa cidade, né? Me lembro das lutas do Fernando Delgado, né? Até o Luiz Paulo Costa, que tinha uma atuação política muito forte na época pelo Partido Comunista, né? Então, é um momento muito especial. Senti uma dor muito grande, me permita falar sobre isso, João Bosco, quando aos 41 anos de idade vi a sua esposa, que eu conhecia tanto. Nós sempre tínhamos reuniões e ela participava, né? E nós não temos mais a oportunidade de tê-la conosco, mas deixou, certo, flores, né, que realmente encantam, né? Vejo os filhos, e eu disse ao Bosco, ainda bem que os filhos têm a cara da mãe, né? E ele disse, mas a inteligência do pai, ele não perde a oportunidade. E naquela oportunidade, o Valdir Alvarenga era um moleque, né?
que andava ali pelos corredores da Câmara Municipal. Eu hoje, um grande e combativo vereador dessa Câmara, também participando desse processo todo. Então, doutora Ângela, muito feliz da sua iniciativa. Como é bom a gente ter essa oportunidade. Participava conosco na Câmara, era outro moleque que lá estava, o Marcelo, né? O Marcelo Frank Underwood, né? Participava conosco, né? O Marcelo Underwood, lá na Câmara Velha, na época do Jairo Pintos, né? Jairo Pintos era arena, né? Então, é realmente um momento especialíssimo para nós de São José dos Campos. Parabéns a todos nós por termos a oportunidade, né, de termos o João Bosco como nosso amigo. Eu me lembro, estou vendo o Carlos Alberto Guadagnini ali, o Carlos Alberto com essa cara dele aí, eu me lembro que ele fazia festas lá na casa do Parque Industrial, lembra, pai? Nós íamos lá, não, João Bosco, nas festas que eram organizadas por lá, regado a Guaraná, muito Guaraná, né? Naquela oportunidade, né? As pessoas se embebedavam de um bom Guaraná Antártica, né? Então, Itubaína, né? Então, gente, é um prazer imenso, apenas estou aqui para registrar esse instante, né? Esse momento especial, João Bosco, e você que ficou 34 anos na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eis que um dia eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo e me encontro lá com o João Bosco de novo. Então ele que estava fora da cidade, nós reatamos aquela velha amizade. Depois aqui como secretário de esportes, né? Secretário de esportes, e fazendo um trabalho muito bem feito aqui na cidade de São José dos Campos, depois acabou enveredando aí por outros caminhos na vida pública. Eu sei que nunca você vai deixar de estar trabalhando pela nossa gente. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus possa abençoá-lo muito e muito. Obrigado. Queria pedir que o vereador Valdir Alvarenga também utilizasse a tribuna para suas manifestações. Muito boa noite, doutora Ângela, nosso homenageado da noite, João Bosco, demais colegas, vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias, familiares do sempre vereador João Bosco da Silva. Quero aqui cumprimentar um filho adotivo dessa terra também, meu grande e eterno companheiro Luiz Augusto de Carvalho, doutor Luiz Augusto, que sempre militou também nas lides políticas dessa cidade e teve uma passagem também pela Câmara Municipal, lá nos tempos do Laerte Pinto da Cunha, né, o Luiz Augusto, tempo de Sobral, acredito, se não me falha a memória aqui. Mas olha, como disse aqui já a Amélia, já discursou aqui o Macedo Bastos, falar do João Bosco, a gente ficaria aqui horas e horas para falar do irmãozinho, né? Na verdade, o João Bosco é um marco histórico nessa cidade, dentro da seara política de São José dos Campos, né? A gente teve um contato inicialmente com o João Bosco, que o João Bosco não saía lá do Vieira Macedo, né? Tinha dois caminhos que o faziam ir até o Vieira Macedo, né, João Bosco? Um é por conta de um relacionamento que geraram esses frutos maravilhosos aqui, né, que o Bastos já mencionou aqui. E o outro, naturalmente, é que o João Bosco gostava muito, nos áureos tempos, num processo de redemocratização no país. Bosco teve uma militância muito forte e sempre foi muito guerreiro, aguerrido, para que o país pudesse realmente reconquistar suas liberdades políticas na nação. E o Bosco deixou sua grande contribuição. Então o Bosco gostava muito de estar ao lado dos estudantes, né? Os estudantes sempre deixaram as suas eternas marcas, né, irmão? Para que esse processo de redemocratização do país pudesse acontecer. Então, se hoje nós respiramos essa liberdade, né, de expressão, não temos mais a censura, fala-se o que bem quer, o que bem entende, né? Inclusive até nos grandes canais de televisão, né, se ouve falar, às vezes, coisas que no passado se pronunciasse com toda certeza na época da ditadura militar,
todo mundo sabe para onde é que levava, lá para o doicode, enfim, aqueles porões lá da ditadura que realmente que trouxeram vários transtornos para a vida de muitos militantes políticos do nosso país, né? Mas olha, João Bosco, a gente recorda algumas passagens suas, dos seus sempre belos discursos nesse microfone e lá no velho parlamento de São José dos Campos, lá na Rubião Júnior com a Rua 15. A gente, novato, chegando na Câmara, a gente acabou aprendendo bastante com o irmãozinho também, essa ferramenta aqui que é muito importante, né, na vida do político. O político, sem saber utilizar bem essa ferramenta aqui e esse espaço aqui, ele fica meio que devedor no exercício do mandato dele, né? Então o Bosquinho o fazia muito bem, o faz até o presente momento, e agora até com mais experiência, né, irmão? Mais embasado nas experiências aí do passado. Enfim, então, irmão, eu quero cumprimentar e parabenizar a doutora Ângela por essa iniciativa e cumprimentar todos os companheiros dessa casa que, de uma forma unânime, sem pestenejar, dedicaram esse título ao irmãozinho João Bosco para que ele pudesse finalmente ser um filho adotivo de nossa terra. Então, parabéns aos seus familiares, parabéns, irmãozinho, que você continue brilhando aí em toda a sua carreira, nos segmentos que norteiam o seu rumo de vida desse presente momento. Obrigado, uma boa noite para vocês. Queria conceder a palavra ao vereador Tchak. Eu não poderia perder essa oportunidade nesse momento. Primeiro falar para os familiares do João Bosco, que ele faz parte da história de São José dos Campos. Ele não ganhou esse título, doutor Ângela. Ele conquistou pelo trabalho dele por São José dos Campos. Como vereador, como líder sindical, ele marcou na cidade. Eu estava vendo esses dias umas fotos antigas, né? Eu era criança, estava nascendo ainda. Em 1978, houve todo um trabalho para a retomada da eleição para prefeito de São José. Foi uma retomada, houve toda uma movimentação, a cidade se uniu para a escolha do seu prefeito. Então tem até um palanque com vários políticos lá de diversas matizes ideológicas, juntos pela retomada da eleição direta para prefeito de São José dos Campos. Você estava lá. Então, ele já marcou. Então, as crianças, eu tenho que dizer que vocês têm que estar felizes com o pai que vocês têm, porque ele, se São José é o que é hoje, parte do trabalho que ele fez por nossa cidade. E tem que agradecer também, hoje eu até passei aqui um vídeo, João Bosco, da obra da quadra esportiva do Mirantes do Boquirinha. Uma obra que eu, a Renata, a gente vínhamos batalhando, a obra já começou. E se não fosse o seu empenho junto com o ex-ministro do esporte, o Aldo Rebelo, nós não teríamos essa obra. Então, em nome da região norte também, agradeço o seu trabalho como secretário de esporte de São José dos Campos. Muito obrigado e parabéns. A palavra com o vereador Calazans Camargo. Eu cumprimento aqui também a família que veio de Cruzeiro, né? Bem-vindos a São José dos Campos. E é um orgulho, Cruzeiro, São Paulo, né? Vários parabéns. Eu queria aqui estar parabenizando a doutora Ângela por essa propositura, né? Do cidadão joseense para o Bosco. Eu conheci o Bosco, já conhecia há tempos, né? Mas na época eu conheci o Bosco, o visual dele era bem diferente, né? Na época de vereador. E conheci os casos, né? Os casos do Marcelo, o caminhãozinho do PCdoB caído lá no Morro do Regaço lá, né? Com a perna de lado lá, o Marcelo estava no volante, né? Já é um grande colaborador aqui da Prefeitura de São José dos Campos, que teve a sua escola, né? Começou no seu gabinete. E eu tive o prazer de conviver com o Bosco, uma pessoa, um especialista em leis pelo tempo que atuou, né, como vereador e também na Assembleia, né, estadual. E na Secretaria de Esportes, adquiriu o meu respeito aqui o Marcelo Perotti, que é um defensor dos professores de Educação Física, né, das ATIs, grande amigo Marcelo também. E a gente via ali o Bosco
mesmo ali como secretário de esporte, defendendo as condições trabalhistas dos professores, né? Sempre ali se posicionando nesse sentido. E, principalmente, um dos legados importantes para São José dos Campos, dessa administração do Bosco aqui em frente à Secretaria de Esportes, foi a reforma do Martins Pereira, que há 40 anos, desde a sua construção, não recebia reformas, e o Bosco, num trabalho muito intenso ali, né? Junto com o seu fiel escudeiro também ali na Secretaria de Esportes, está ali o Rogério, conseguiram inserir a cidade de São José dos Campos como uma subsede para a Copa do Mundo e, com isso, trazer os recursos federais do Ministério dos Esportes para que nós tivéssemos o Martins Pereira na condição que está hoje, super elogiado na Copinha São Paulo. Todas as mídias estiveram aqui presentes, elogiaram o Martins Pereira, transformando em uma arena multiuso. Hoje tem lá as caminhadas, o CEMAF, várias atividades, shows, atividades culturais, outras modalidades, além do futebol. Ano passado, um campeonato mundial universitário de rugby. Então, tudo isso, entre tantas outras coisas aqui, nesse tempo que você ficou na Secretaria de Esportes, também deixou suas marcas, adquiriu o meu respeito e a minha amizade. É meu amigo dos e-mails, do Facebook, acompanha meus filhos nas competições. O Bosco, apaixonado aí do MMA, sempre ali no tênis do Real Fight, os meninos ali, a gente junto, né, Bosco? Então, Deus abençoe você e parabéns, né? Um abraço, valeu. Queria dar a palavra também ao vereador Wagner Valir. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a vereadora doutora Ângela pela belíssima iniciativa. Eu não tive a oportunidade, Bosquinho, de ser vereador junto contigo, né? A gente viu aí vários colegas falando da história do trabalho em conjunto nos tempos de Câmara, né? Anos 70, anos 80, 90. Mas, mesmo não participando, a gente que está hoje aqui no Legislativo e está no dia a dia da nossa cidade, sabe que tem a sua marca registrada na cidade, ora pelos projetos já aprovados e as lutas realizadas aqui na Câmara, ora pela relação que você teve em toda a sua trajetória com a cidade. Então, é muito comum nós vermos no dia a dia de nossa cidade a presença do Bosquinho, através de sua história que foi colocada de maneira permanente e registrada nesta Casa de Leis e principalmente na cidade. Então, nós temos hoje, com essa iniciativa da doutora Ângela, um justo reconhecimento e uma formalização de algo que a cidade já tem, que é o seu trabalho, a sua pessoa, sendo um grande presente, uma grande honra para toda a nossa população. Parabéns, doutora Ângela, a todos os familiares presentes. É motivo de muito orgulho ter a história do Bosquinho sendo contada na história de São José dos Campos. Parabéns. Queria pedir agora que o Marcelo Bento viesse à tribuna para também dar umas palavrinhas para o Bosco. Bom, boa noite. Queria cumprimentar todos da mesa, na pessoa da doutora Ângela, todos os familiares do Bosco. Bom, eu não sou muito afeto a falar, não é? Eu gosto de cantar, não é? Sou muito... meu forte não é falar, assim como os vereadores que aqui participam e utilizam dessa tribuna. Eu gostaria um pouquinho de falar. Acho que todos conhecem o Bosco, o político, né? O seu compromisso com a cidade, a sua história de luta, nos tempos, nós vivemos tempos, irmãozinho, tempos complicados, tempos, como dizem algumas pessoas, tempos cabeludos, não é? Não é muito seu caso mais, mas vivemos esses tempos cabeludos. E nesses tempos, políticos da sua estirpe, da sua retidão de caráter, do seu compromisso, sobretudo com a palavra, sobretudo com
os seus princípios, as suas convicções tornam-se cada vez mais escassos na vida pública. Ao seu lado você tem políticos desse nível nessa noite, aqui no plenário, nessa Câmara, não é? Mas eu queria falar de um companheiro generoso, um pai amoroso, não é? E eu me emociono por falar, porque o Bosco, ele tem com ele uma das coisas assim que eu acho mais importante numa pessoa. O Bosco é movido por uma alegria, um sentido de solidariedade, de companheirismo que poucos eu vi, não é? O Bosco, ele é um dos homens mais corretos, íntegros que eu pude conhecer. E eu queria, não vou me estender muito por isso, por aqui, até mesmo porque a festa é sua, de quem veio aqui para poder, junto com você, receber essa homenagem. Eu não sou muito bom com as palavras, como eu já disse, mas na nossa época a gente dizia assim, que se formou um quadro político, ou se formou, geralmente se usava essa expressão, né? Nós estamos formando um quadro político. Eu queria dizer para você que eu tenho orgulho de ter sido seu assessor durante 12 anos, 14 anos. Tive orgulho de pertencer durante 23 anos ao Partido Comunista do Brasil. Hoje estou no Partido dos Trabalhadores, da qual também me orgulho muito, que ajudou a construir um país diferente nesses últimos 12 anos em que nós estamos à frente do governo federal. Mas eu queria dizer que você não formou um quadro, você formou um homem de caráter, de princípios, para a vida toda. Você é um exemplo que eu tenho, que eu guardo, com essas palavras sinceras. E se eu pudesse definir você numa canção, eu dizia assim: você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada, cabeça de homem, mas um coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Parabéns. Imagina se soubesse falar, hein, gente? A gente já ficou emocionado porque ele não sabe falar. Queria convidar também o Cláudio, presidente do PCdoB, para dar uma palavrinha aqui para a gente. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar os vereadores aqui na mesa, a vereadora Amélia, vereador Macedo Basto, vereador Valdir Alvarenga. Quero cumprimentar aqui o Guti, cumprimentar o Vini, o Léo. Um cumprimento especial à vereadora Ângela Guadagnin, pela iniciativa. E o grande homenageado, a nossa estrela da noite, o João Bosco, ex-vereador, militante, dirigente e filiado ao nosso Partido Comunista do Brasil. E o PCdoB, um partido de 93 anos de história, completamos este ano, e apenas 30 anos de legalidade, 60 anos na clandestinidade e 60 anos de muita luta, onde nós tivemos mais de 1.200 militantes assassinados no período da ditadura militar. E nesse período da ditadura militar, João Bosco da Silva era militante e ajudava a dirigir o nosso partido e ajudava a construir, mesmo na clandestinidade. Período em que, para se fazer as reuniões do partido, entre os militantes e os dirigentes, era feita uma reunião fechada em lugar que ninguém sabia. Hoje, até mesmo em espaço público aqui da Câmara, a gente consegue organizar o PCdoB. Só encaminhando aqui o ofício, a gente consegue esse espaço. Mas naquela época, não. E depois também, num período já, passando a fase já da transição da ditadura militar e já a legalização do PCdoB, a transição da ditadura militar para a democracia e já ali o processo de legalização do PCdoB, quando se reuniu o partido, tinha a presença de um representante do judiciário. Era obrigado, né? Então eu vi ali nas atas do partido que tem essa situação. Quando você me passou os documentos do PCdoB lá de 1987, 88, a gente foi vendo ali pela ata a história e o que representou toda essa luta, toda essa sua capacidade de organizar
e contribuir bastante para o PCdoB. O Bosca é um dos filiados que a gente orgulha ter dentro do partido. Qualquer partido político gostaria de ter João Bosco, mas o privilégio quem tem é nós do PCdoB. Então, Bosco, eu te conheço a sua luta, conheço a tua história, mas a gente está atuando há pouco tempo juntos, né? Porque quando eu vim aqui para São José, já para ajudar também na organização do PCdoB, mas para nós, dentro do PCdoB e para tudo que o partido representa, o que você nos fez, quanto vereador aqui, como o Marcelo mesmo disse, que você é uma liderança que tem assim, uma capacidade de construir quadros. Construiu o Marcelo, que é um quadro político que hoje ajuda na organização da cidade, ajuda aqui com o trabalho com os vereadores, representando a Secretaria de Governo, mas você construiu também, por exemplo, pelo seu gabinete, o Julião, que hoje milita na UNegro, que é um dos assessores da Alice Brandão. Você construiu o Marcelo Toledo, que é um dirigente da CTB, da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, que hoje foi dirigente recentemente do Sindicato Metalúrgico de São Caetano. Então, o teu gabinete serviu para dar essa construção a essas lideranças que estão em outros lugares hoje do país, mas que estão atuando, né, porque você deu esse espaço e você contribuiu para que eles se formassem. Assim como você foi fundador da UNegro, como foi fundador da Central Única dos Trabalhadores, como você também foi fundador da CONEM, onde dirige ali e coordena a questão da Associação de Moradores Amigos de Bairros do país, foi até presidente. Então, ou seja, quem tem essa história, igual você, Bosco, é difícil, hein? É difícil, camarada. E vou também ter uma história tua aqui na Câmara, né? Você foi aqui, quando você assumiu em 1976, foi eleito, tal, em 77, você chegou aqui, todo mundo era obrigado a usar gravata, né? Então, você fez um projeto de lei que proibiu essa exigência, que todos tinham que entrar aqui, os vereadores engravatados e tal, enfim. Você derrubou a gravata, né? Hoje só você entraria, viu, irmão? Né? Não entraria o Macedo, não entraria o Valdir, né? Nem o Tchaca, o Calazans, mas enfim, eu tenho muito orgulho de ser militante contigo no partido, ter te conhecido e ser teu amigo. Salve, salve, irmão. Grande abraço. A gente tinha combinado que o Leonardo Fazoni, que é o filho dele mais velho, ia dar uma palavrinha. Então, agora você vai lá, ele agora está com vergonha, quer voltar para trás. Mas não vale mais voltar para trás. Então, você vai dizer como é o seu pai. Oi, boa noite, vereadores. Eu queria dar uma palavrinha sobre o meu pai, que ele é um homem de um coração enorme, que está sempre ajudando a gente e que eu amo muito ele. Se eu não vou continuar, senão eu vou chorar aqui. Eu te amo muito, pai. Vale mais que 1000 palavras. Vocês observaram que aqui teve gente que chamou de Bosquinho, teve gente que chamou de Irmãozinho. Eu conheci o Bosco, quem era militante partidário era o Caso Alberto Guadagninho, meu marido. Eu era médica na cidade, mas acompanhava as coisas que eles faziam, né? Desde de moto para Caraguá, né? Deixar a família para cá, mas antes não vamos entrar nesses detalhes, até as festas regadas a Guaraná, né? A gente também acompanhava. Mas vou ler aqui para... Vocês viram que as pessoas falaram da sensibilidade, falaram do carinho, falaram da capacidade organizativa, falaram da formação de caráter das pessoas. O Léo falou do grande pai que ele é, né? Eu vou ler um pouquinho da vida dele para a gente entender o porquê dessa homenagem. O ex-secretário de Esporte e Lazer de São José dos Campos, João Bosco da Silva, do PCdoB, 62 anos, nasceu em Cruzeiro, São Paulo, e optou em residir em São José dos Campos em 1968. Veio para cá primeiro que eu. Onde cursou a Faculdade de Economia na então Fundação Vale Paraibano de Ensino, que atualmente é a Univap. O engajamento no movimento estudantil veio desde jovem,
quando militou, ainda em Cruzeiro, no SESC, Comitê Estudantil Secundarista Cruzeirense, organização política juvenil de oposição ao regime militar, clandestina, de 1965 a 1967. Em São José dos Campos, foi dirigente do Diretório Acadêmico Campos Sales, tendo concluído seus estudos em 1971. Bosco é economista com especialização em planejamento urbano e regional. Viúvo, tem 3 filhos, foi funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo por 33 anos. Foi vereador de São José dos Campos durante 20 anos consecutivos pelas legendas do MDB, PMDB e PCdoB, de 1977 a 1996, em cujo período participou ativamente de importantes lutas sociais, democráticas, patrióticas do povo brasileiro. Também foi fundador, militante do IEPS, Instituto de Estudos Psicossociais, Políticos Sociais. Orgulha-se do título de militante do Partido Comunista do Brasil, cuja legenda integra desde a dura época da clandestinidade, conforme disse muito bem o Cláudio. João Bosco da Silva atuou na assessoria da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado do período de 72 a 75, quando participou da elaboração do primeiro macrozoneamento do Vale do Paraíba. Foi professor universitário da Univap, da FAENQUIL, hoje anexada à Universidade de São Paulo, USP. Militou e foi liderança por muitos anos do movimento de moradores na cidade, chegando a ser presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Fundador e diretor do Departamento de Economia e Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, na gestão do presidente Tufí Simão. Coordenador do Comitê Brasileiro pela Anistia, na seção de São José dos Campos, de 79 a 80. Participou ativamente de todas as lutas, greves, eleições e campanhas salariais dos trabalhadores joseenses, durante as décadas de 70 a 90. Inclusive, encabeçou o movimento vitorioso de retomada pelos trabalhadores dos sindicatos que se encontravam nas mãos dos dirigentes nomeados pelo regime militar, tais como o Sindicato dos Calçados, Alpargatas, dos Testes e dos Metalúrgicos. Foi um dos fundadores da CUT Regional do Vale do Paraíba e militante da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Percursor da luta pela igualdade racial em São José dos Campos e região. Coincidentemente, hoje, essa casa também fez uma homenagem a um grupo, né, de negros organizados num movimento de dignidade, de igualdade. Já o Bosco militava muito antes de se pensar em igualdade racial, o Bosco já estava nessa luta. Foi fundador, ativista do movimento sociocultural da comunidade negra de São José dos Campos nas décadas de 80 e 90. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 2005 a 2007. Foi secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de São José dos Campos, quando as equipes de futebol, basquete e rugby protagonizaram o desempenho destacado no Brasil e no exterior. Por tudo isso, é que eu acho que é mais que merecida essa homenagem. É mais que o momento diz para a gente que uma pessoa que lutou tanto pela cidade, que ajudou a construir e fazendo campanha em 2002, ele para vereador pelo PCdoB, na coligação que nós tínhamos, o PT, o PCdoB, o PPS, foi eleito vereador junto conosco, participou de uma forma muito ativa, muito fiel durante o meu governo, né, sempre muito presente, ajudando, porque tinha mais experiência política do que eu, era o meu primeiro mandato a qualquer coisa, né, como prefeita, e ele foi uma pessoa muito próxima, irmãozinho, você sempre esteve muito junto, sempre foi muito fiel. Isso daí, você pode acreditar também, eu nunca vou esquecer da sua militância política junto com a gente, como vereador, como uma pessoa partidária, como uma pessoa de princípios, e durante todos esses anos que eu te conheço, a gente pode dizer com certeza que é uma pessoa guerreira, que nunca se afastou dos seus sonhos, dos seus ideais. E como pessoa, no aspecto pessoal da sua personalidade, sempre foi muito fiel, muito agradável, uma pessoa carinhosa. Irmãozinho, você é o novo filho de São José
e que com muita honra a gente te faz essa homenagem. Gostaria de fazer a leitura agora de um telegrama da Associação de Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. João Bosco, queremos cumprimentá-lo pelo evento do título de cidadão joseense. Um grande abraço da diretoria da Falesp. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que neste instante passaremos às mãos do senhor João Bosco o título de cidadão joseense. Pedimos para a vereadora doutora Ângela Guadagnin, que está presidindo essa sessão, juntamente com o senhor João Bosco, para se postar em frente ao... Queria também que os outros 3 vereadores fossem conosco homenageá-lo. Autora desse projeto, ele concede o título de cidadão joseense e gostaria de fazer uma homenagem materializada na entrega dessa lembrança pela vereadora. Antes de conceder a palavra para o mais novo joseense, queria perguntar se alguma das pessoas presentes também queria se manifestar numa homenagem ao irmãozinho. O Fábio, sobrinho dele, então. Boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar assim, minha alegria, né, poder estar participando desse momento. Né? Meu tio João Bosco, né, o Bosquinho, o irmãozinho, o firme na luta, cabeleira, né, nos chamava assim. Um grande incentivo para mim. Né? E eu vendo aqui, né, ouvindo todo esse histórico dele, me alegra muito, né? E quero assim, agradecer muito a Deus, né, pela perseverança dele, né, pela luta dele, realmente é firme na luta mesmo, né, aqueles que conhecem a história dele, a origem dele, a raiz dele, sabe que realmente, né, é um homem lutador. E isso nos motiva muito. Eu quero agradecer muito por poder estar participando desse momento. Deus abençoe. Eu chamo ele de Carlinhos. Pode ser, doutora. Em outras circunstâncias, em alguma outra oportunidade, eu não estaria aqui ocupando essa tribuna, mas é só para fazer uns 3 registros aí do irmãozinho. Eu tenho uma caminhada com ele já de longa data, alguns podem não saber, né? Até por osmose, acho que confundiu, hoje me cumprimentaram, parabéns pela homenagem. Aí eu aceitei, mas não era para mim, era para ele, que disse que a gente tinha no passado uma certa semelhança. Mas assim, ele foi muito, eu tenho cabelo, né? Ele foi muito, assim, batalhador e tudo que ele se empreitou, ele ganhou. Ele poderia até me responder se ele conseguiu, há 1000 anos atrás, ele falou assim, precisamos ter uma gráfica própria
continuar na resistência aqui e tal. Eu acho que não sei se isso ele conseguiu montar uma gráfica naquela época, né, João? Acho que foi a única coisa, porque não deixaram, né? Porque ele não quis. Mas, tirando isso, eu estou aqui para registrar uma coisa. Eu vejo aqui, conheço todos os vereadores, esses e outros, né? Desde a época do Bastos, mas muitos olham a Zona Leste e para ter uma atuação na Zona Leste, que hoje é grande, cresceu muito. Mas eu me lembro como se fosse hoje, aquilo que hoje é o Novo Horizonte, no campo, que era só o campo que tinha, a primeira missa, né? Até emblemático isso. Estávamos nós lá e um caminhão, não era o trovão, viu, Marcelo? Onde foi rezada a primeira missa no Novo Horizonte. O João Bosco batalhou muito para que aquilo acontecesse. Hoje o Novo Horizonte é o que é. Então, esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer. E o segundo, uma pessoa que eu tenho a certeza que gostaria de estar presente aqui, que nos é muito cara, né? A dona Albina, que também já foi homenageada aqui, que tem ele como filho. Então, por situações de saúde até, não pode, a doutora Ângela conhece muito bem, mas eu sei que ela estaria aqui com a maior satisfação, porque sempre nos acalentou. E aqui fica, né, o abraço do amigo. Eu vim só para isso, mas registrar que você batalhou muito pela Zona Leste e pela cidade como um todo. Parabéns, irmãozinho. Ele lembrou do Novo Horizonte, mas eu estou lembrando do Campo dos Alemães. Lá ele foi uma liderança na organização do movimento daqueles primeiros moradores de lá. O Oliveira também. Boa noite a todas e todos. Eu fiquei aqui acompanhando a doutora falando que quem quisesse falar, resisti um pouco, mas aí conversando com meus botões, cheguei à conclusão que eu poderia deixar passar em branco. O João Bosco é um companheiro que militou junto com a gente por décadas, né? Aliás, tivemos aí nossos primeiros primeiras atividades juntos foram inclusive de enfrentamento. Eu me lembro quando em 1981 nós participávamos da chapa 4 da eleição dos sindicatos metalúrgicos e o Bosco apoiava a chapa 3, que foi vencedora pelo Ari Russo. Na época a gente teve alguns enfrentamentos, principalmente a Porta Éricos, né, Bosco? Passado esse momento, tivemos grandes militâncias juntos na luta pelas diretas. O Bosco nos apoiou muito quando, inclusive, fundamos a CUT regional aqui do Vale do Paraíba, qual foi eleito presidente, era nosso secretário de organização da CUT. Nos ajudou muito depois no segundo passo, quando conquistamos a eleição dos sindicatos metalúrgicos. E sua história se confunde com as lutas populares, lutas sociais, lutas sindicais. E é por isso que eu venho aqui, irmãozinho, para dizer para você que, ainda que o Trovão Vermelho tenha partido, e evidentemente não poderia deixar de dizer que a FICA não ficou, não esteja mais aqui, você é um companheiro que nós orgulhamos muito de ter entre nós, e é com grande orgulho que a gente vê que São José dos Campos hoje te adota como filho dessa cidade. Parabéns e estamos aí junto, companheiro. Agora... o Marcelo também queria? Pois não, vai não, Marcelo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas, professor Calazans, vereador Valdir Alvarenga, demais vereadores, Ângela. Eu subo aqui no plenário em nome dos profissionais de educação física da cidade de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e Litoral. Nada mais, Bosco, do que agradecer esse empurrão, esse incentivo, esse apoio que você deu no novo norte e rumo da história da educação física, tá? Então, em nome de todos os estagiários, profissionais de educação física, humildemente, eu agradeço e sua figura sempre será lembrada por nos ajudar a fomentar a PFVale, Associação dos Profissionais de Educação Física, Técnicos Desportivos e Atletas do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Agradeço em nome da associação, desejo toda mais sorte e mais sucesso ainda. Você é uma pessoa acima do comum, que além de político, como homem também é um cara que sempre pôde nos abrir o embate, tá? Você é um cara que sempre deixou as coisas acontecerem, as situações virem, para que seja feito em comum acordo uma política honesta, uma política decente. Então, ficam os meus préstimos em nome dos profissionais. Muita sorte, muito sucesso. E conte sempre com a gente, na medida do possível. Vamos estar sempre ao seu lado, companheiro. Obrigado, irmãozinho. Esses testemunhos que
as pessoas dão mostra exatamente quem é o irmãozinho para nós todos. O Gabriel também pediu a palavra. Uma justa homenagem, parabenizo a vereadora Ângela Guadagnin, os demais vereadores. Eu não poderia deixar de registrar essa homenagem nos momentos que eu iniciei a minha militância política em 79, né, junto com o Bosco, no movimento secundarista. Na época, o PCdoB era clandestino, né, então tinha toda uma estrutura de organização do partido, né, das células, né, muitas células caindo. E para nós, em 79, 80, estava muito recente a chacina da Lapa, né, que dizimou todo o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, Maurício Grabois, né, Pedro Pomar, né, e toda a direção do partido, e que o partido estava se recompondo. E mais do que isso, fazendo enfrentamento, né, em 79 e 80, a bomba no Rio Centro, no atentado na ABI, na OAB do Rio de Janeiro, e o PCdoB se levantava contra essas arbitrariedades, essas perseguições da ditadura militar. Tinha o nosso jornal popular, que era a Tribuna da Luta Operária, né, que era o órgão de informação de massa. Tinha o nosso órgão de informação política, que era a classe operária, que era mais dirigida internamente aos militantes. Eu pude, na minha militância, o que eu conheço hoje cientificamente do que é ser socialista, do que é ser comunista, foram os cursos de formação do PCdoB. Lá eu conheci Marx, lá eu conheci Lenin, conheci Stalin, conheci Trotsky, né? Ou seja, toda uma formação política necessária para um bom militante de esquerda. E eu não poderia deixar de faltar essa homenagem, inclusive porque muitas desses cursos de formação, até o ministro Aldo Rebelo, era um dos que nos, então ainda pleiteando a liderança da presidência da UNE, era um dos que nos davam informação, João Amazonas, o ferroviário José Duarte, Diógenes Arruda. Então são militantes clássicos que nos deram essa formação. Então não poderia deixar de homenagear, porque o Bosco representa aqui na resistência à ditadura militar aqui no Vale, o resgate das lutas, como foi citado, a luta pela ocupação do campo dos alemães, muito antes do Pinheirinho, né, naquela fazenda que era grilada, também na luta pelo resgate do movimento sindical aqui, as greves gerais, né, no início, a greve da GM em 85, ou seja, o mandato do vereador João Bosco da Silva sempre teve à disposição das lutas populares, sindicais, estudantis, e principalmente para nós, que estávamos reconstruindo a União Joseense de Estudantes Secundaristas, né, a UJES, né, junto com o Munir, né, junto com Pedro Rosa, junto com Pedro Mesquita, outras lideranças de outro agrupamento político da Convergência Socialista. Então a gente não poderia deixar de registrar essas contribuições do mandato do vereador João Bosco, do Bosquinho, do irmãozinho, né? E além disso, né, como o Marcelo bem frisou, um irmão, um camarada, né, um firme na luta, é aquele que sempre nos deu esse apoio e esteve conosco na construção da democratização, da redemocratização de São José e do Brasil. Muito obrigado. Queria agora convidar o mais novo joseense para ir à tribuna para falar conosco agora. Hoje a gente quebra o protocolo e diz que não tem o tempo regimental. O nosso homenageado pode falar quanto quiser. Vereadora Ângela Guadagnin, que preside este ato solene, os demais vereadores que compõem a mesa, também a eles a nossa saudação, vereadora Amélia, vereador Bastos, vereador Valdir Alvarenga, também compõe a mesa aí os meus filhos, o Léo, o Vinícius, o Gustavo já deu uma perdida por aí. Eu queria dizer que os demais vereadores aqui que prestigiam com a sua presença, a vereadora Renata Paiva,
vereador Tchaca, vereador Calazans, vereador Wagner Balieiro. Uma satisfação muito grande poder ter o prestígio de vocês aqui nesta homenagem que nós estamos recebendo dessa cidade que nós tanto amamos. Eu devo agradecer, na verdade, a todos os vereadores, porque o projeto da vereadora Ângela Guadagnin foi aprovado pela unanimidade dos vereadores de todos os partidos. Então, meu agradecimento. Eu devo muito a esta cidade e sempre procurei retribuir a esta cidade o carinho e o acolhimento que ela teve comigo ao longo desses anos que eu aqui moro, resido, constituí família e me tornei cidadão, né? Queria também registrar aqui o nosso agradecimento pela presença do Antônio José, que é exemplo da Ângela também, foi nossa prefeita aqui no primeiro governo democrático popular, mas o Antônio José também foi prefeito de São José dos Campos, foi meu contemporâneo aqui na Câmara Municipal, eu ajudei, foi meu candidato a presidente da Câmara, né, o vereador, e chegou a ser prefeito de nossa cidade, né? Então foi também meu colega de Assembleia Legislativa, né, o vereador Antônio José, que está aqui prestigiando também. Queria também, são muitos os amigos que aqui estão presentes, né? Eu gostaria de nominá-los todos e cada um, né? Eu sei que é impossível, mas sejam todos homenageados aqui, né? A presença de vocês aqui me agrada muito, né? O Donizete, presidente do Luz, está aqui, o Profício, né? A Claudinha, que é vice-presidente da Unifesp. Está chegando mais o nosso vereador Robertinho da Padaria, que também é uma figura muito querida aqui de nossa cidade. Então, eu devo dizer para vocês que, para mim, é o baiano, né? O Luiz Augusto, que é uma pessoa que eu conheço de longa data, de muito tempo, muitos anos, e que nós tivemos agora uma convivência mais intensa do período que eu estive na Secretaria de Esportes. Também era presidente do Conselho do FADEMP, do Fundo de Assistência e Desenvolvimento do Esporto Não Profissional. E o baiano era um dos conselheiros. Quando cheguei lá, ele já era conselheiro e depois foi reeleito conselheiro como nosso apoio. Eu tinha juízo, é claro. Precisava de um quadro desse para poder garantir lá o bom funcionamento das nossas equipes de alto rendimento. Então, o baiano está aqui conosco, nosso amigo, né, nosso companheiro. Queria agradecer a todos vocês, aos meus familiares, né, que estão aqui, os meus amigos, todos que se manifestaram, né? Eu queria agradecer muito, muito, muito nas palavras elogiosas, né? Esse carinho. Vocês são meus amigos, né? Então, vocês dão um desconto no que eles disseram aqui, porque eles falaram com o coração, porque são meus amigos, gostam de mim como eu gosto deles, né? E aí, amigo, acima de tudo, se amam, né? Se respeitam, se admiram e se gostam. Eu queria também agradecer aos meus familiares, né? Que estão aqui, meu irmão, Jota. Eu, com 6 anos de idade, eu fiquei órfão de pai, né? Meu pai era um operário, minha mãe também operária, os dois trabalhavam num frigorífico. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, e aí nós éramos 6 irmãos, tínhamos dos quais 5 homens e uma mulher, a nossa princesa, essa moça maravilhosa que está aqui, a Dalva, tá certo? Que ainda mora em Cruzeiro até hoje. Dentre os meus irmãos, eu era o caçula, sou o caçula, dentre os meus irmãos, o Jota era, digamos assim, o meu exemplo, quer dizer, meu exemplo de pai. Ele era o sujeito... Ele era o intelectual da família, era o sujeito que gostava de poesia, fazia poesia. Ele era o sujeito que gostava de arte, tocava lá na banda da cidade. Enfim, ele então é estudioso, né? Então era o meu exemplo, né? Foi, na verdade, a minha formação, né? Se deve muito, né? Ao exemplo que eu tive do Jota, uma pessoa séria, responsável, honesta, trabalhadora,
né? E um homem que procurava sempre o saber, né? As luzes do saber. E eu, então, queria agradecer aqui a presença dos meus familiares, dos meus sobrinhos, todos eles, né? Da minha irmã, meu irmão. Agradecer a presença de todos, em especial o meu agradecimento à minha joia maravilhosa, né? Essa estrela guia, né? Que caiu na minha vida, que é a Lúcia, minha namorada, não é? Que veio realmente trazer mais alegria ainda, né? Para esse meu coração doído e combalido nas lutas do cotidiano, tá certo? Então, hoje eu me sinto retemperado, com mais vigor, com mais ânimo, né? Com projetos de futuro, né? E comprometido ainda mais com a luta por uma sociedade mais justa, humana e igualitária, né? Onde a saúde, a educação, a moradia, o transporte, a segurança, a democracia, a liberdade, a participação não seja privilégio de alguns, mas direito de todos. Então, e a Lúcia tem sido essa luz, né? Que tem iluminado o meu caminho, essa minha parceira, né? Inseparável, tá certo? Então, minha homenagem também a todas as mulheres presentes, eu faço na pessoa da minha amada, a Lúcia, né? Eu devo dizer para vocês que quando eu vim para São José, em 1968, São José dos Campos tinha cerca de 150 mil habitantes, era uma cidade pequena, né? Eu vinha do movimento estudantil em Cruzeiro, perseguido, né? Fichado no DOPS, via aqui estudar, tinha que trabalhar, trabalhava de dia e estudava à noite. Aí eu falei, olha, eu vou dar um tempo na militância política, né? Porque eu preciso fazer o meu curso, fui fazer economia, porque eu tinha lido num livro lá, um sujeito dizendo, Gabriel Deville, que só se modifica o homem e as suas estruturas modificando-se o meio econômico em que ele vive. Eu falei, então eu preciso atuar no meio econômico, eu quero lutar contra as injustiças. Filho de operário, morador de periferia, né? Negrinho pobre, tá certo? Falei, vamos lutar para uma sociedade mais igualitária, né? De uma sociedade de igualdade de oportunidades, onde não haja a exploração do homem pelo homem. E vi no ramo da ciência, né, econômica, um caminho, né, que eu poderia trilhar profissionalmente e com o meu conhecimento poder interferir na mudança da realidade brasileira. Fiz economia, comecei a estudar e falei, ó, não vou militar, tal, eu vou só estudar. Mas poucos meses de faculdade, aí já fui lá conhecer o Enio Puccini. Me reencontrei com o Enio Puccini, que era um cruzeirense também, tá certo? Que veio para São José fazer faculdade de serviço social, né? E era o dirigente estudantil, participava da Uni, e eu já, entendeu? Acabei me envolvendo de novo e fui para o diretório acadêmico, e o Enio foi cassado com base no Decreto-Lei 477, né? E a gente ali no movimento estudantil, e acabei depois me formando, e acabei sendo professor da Faculdade de Economia, né? Comecei a ter uma atuação dentro do MDB, né? Que é na luta institucional, sempre orientado pelo nosso partido, o PCdoB, né? Naquela época nós fundamos o IEPS, o Guadagnin participava com a gente, né? Aliás, éramos eu, o Guadagnin, o Emanuel Fernandes, tá certo? Já naquela época era um militante político, né? Destacado, inclusive, e outros quadros, Luiz Paulo Costa, né? E nós atuávamos ali, né? Aqueles jovens, aqueles intelectuais, no sentido de dar um conteúdo e uma qualidade para a atuação da bancada de vereadores do MDB aqui na casa, porque o MDB era a frente de oposição, né, Guadá? Então, nós procurávamos dar uma qualidade para o mandato. Então, era um trabalho nosso voluntário, nós fundamos o IEPS, que é o Instituto de Estudos Políticos e Econômicos Sociais, que eu era presidente, o Guadá também era diretor, e a gente prestava, então, uma assessoria aos vereadores da bancada, elaborando projetos, estudos de orçamento, tá certo? Numa perspectiva de oposição aos governantes da época. Porque tanto o prefeito quanto o governador, eram presidente da República, todos nomeados, tá certo? A soberania popular só ia ter até a eleição dos cargos legislativos. Nós não tínhamos, né, muito pouco espaço para eleger cargos do Executivo. E aí, nessa militância, nessa atuação, tal, etc., acabei sendo indicado pelos meus alunos para disputar uma eleição
e disputamos a eleição em 76, fui eleito vereador, e ao longo de 20 consecutivos anos, né, nós estivemos aqui exercendo o mandato comunista na Câmara Municipal de São José. E procuramos fazer o quê? O que muitos dos senhores vereadores fazem até hoje, quer dizer, atuar dentro e fora da Câmara, né? Dentro e fora dessas quatro paredes, no sentido da organização, da mobilização do povo, né? Na perspectiva de que só se modifica, né, a sociedade, só se constrói algo de novo com a participação do povo. Então, nós tivemos uma série de atuações, um pouco os companheiros já relataram aqui, né, expressando um pouco essa necessidade de dar protagonismo para o cidadão comum, porque democracia é isso, nós não vamos construir uma sociedade mais avançada, mais progressista no nosso país sem dar protagonismo para o povo, para aqueles que constroem as grandezas dessa cidade, estado deste país. Então, era um pouco o trabalho que a gente desenvolvia, né? E o Marcelão, né, esteve aqui com a gente num bom período, né, Marcelão? Junto com o nosso Trovão Vermelho, né? E estávamos nós, então, fazendo a nossa subversão devidamente financiados pelo poder público através da Câmara Municipal, né? Então, uma beleza. É claro que também, não é, nós tínhamos, era uma tarefa também que tinha as suas dores, né, Marcelo? As perseguições, né? As prisões. Mas, enfim, o importante é que nós estamos aqui, neste momento, né? Recebendo mais uma vez, né? O carinho desta cidade através dos senhores vereadores. E quando eu fui consultado pela assessoria da doutora Ângela de como nós achávamos que deveria ser este momento, aí foi me colocada duas opções. Olha, você pode fazer uma sessão solene, como é o de praxe, né, onde se convoca lá num determinado dia, tal, né, especialmente, né, para que o vereador, você possa receber a sua homenagem, ou você pode fazer durante a sessão, tal. Eu optei para que fosse feito durante a sessão. Por quê? Porque eu quero estar junto com os vereadores, tá certo? Porque não existe um poder mais democrático do que o poder legislativo. E o poder legislativo, né, foi exatamente de onde originou a minha história política. Foi graças a essa Casa de Leis. Converso com o Macedo Bastos, né, com o Luiz Paulo Costa, com o Tertuliano Delfim Júnior, né, Mário Shows, que foi quem me filiou no MDB, né, Tertuliano Costa, enfim, né, pessoas, Laerte Pinto também teve uma atuação muito destacada aqui, Fernando Delgado, Chico Andreoli, um morador maravilhoso, né, homem destemido, enfim, uma miríade, né, uma pleiade de homens, né, muito vocacionados para a atividade pública. Então, eu tive essa felicidade, né, de aqui conviver. A vereadora Amélia também conviveu conosco aqui num largo período. O vereador, o nosso prefeito, Carlinhos Almeida, né, esteve aqui conosco, aqui na Câmara Municipal. Nós compunhamos a base de sustentação do governo da Ângela, né, Ângela? Então, eu devo dizer para vocês o seguinte, que para mim é um orgulho imenso, imensurável, não há como medir a minha alegria, a minha satisfação com a homenagem que eu estou recebendo no dia de hoje, não é? Porque parte exatamente dos meus pares, que sem dúvida nenhuma são os mais legítimos representantes do povo de São José dos Campos. Então fico muito feliz, fico muito orgulhoso, tá certo? E os meus filhos estão aqui também presenciando e vendo esse momento, quem sabe lá no futuro algum deles até estejam aqui junto com os senhores aqui, e não está fora de cogitação, porque quando eu cheguei aqui também, tinha quase a idade deles, o Basto já estava aqui, ó, certo? Brilhando, já estava brilhando aqui, dando exemplos, e continua até hoje, né? Representando bem o povo de nossa cidade. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, uma satisfação muito grande. Devo dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito orgulhoso, e a presença de vocês aqui, né, realmente enche meu coração de muita alegria. Muito obrigado.
Está disponível o livro de memórias para que vocês possam deixar suas saudações para o nosso homenageado. Conforme disse o Vinícius, nós colocamos ali fora um caderno e vocês, todos que falaram ao microfone e os que não falaram ao microfone, deixem uma lembrança, os seus sentimentos em homenagem ao irmãozinho João Bosco, que tantas fez por essa cidade e que o carinho da gente nessa homenagem de hoje. Então, nada mais havendo a tratar, vamos encerrar essa solenidade e depois o presidente da casa assume para dar continuidade à sessão.